paz do Senhor, irmãos. Colocamos um tema na nossa rede social com o tema por que as pessoas saem da igreja, abandonam suas congregações, não conseguem estabelecer, lançar a âncora para poder alicerçar a sua vida espiritual. E dentro desse tema, o porquê as pessoas saem da igreja, fazendo algumas perguntas para alguns pastores, me aprofundando em alguns estudos. É um tema que ninguém fala, é um assunto que ninguém toca, porém nunca vi, a não ser o pastor Silmar Coelho, tocar um pouco nesse assunto, a qual eu tenho admirações com alguns líderes espirituais, e aquilo que é bom a gente traz para o nosso crescimento. E dentro da rede social a qual foi colocada essa postagem, por que as pessoas saem da igreja, houve muitos comentários, muitas ideias, muitos pensamentos, diferentes pensamentos até. E eu separei 12 tópicos do porquê as pessoas saem da igreja, deixam suas congregações, não conseguem estabelecer uma vida firmada com Deus. Não haverá muito tempo, mas eu quero falar aqui em breve 6 tópicos a respeito do porquê as pessoas saem da igreja. Mas antes disso eu quero fazer uma leitura no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo é 8. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa atragar. O primeiro tópico do porquê as pessoas saem da igreja são decepção com o irmão. Como assim, pastor, decepção com o irmão? São problemas entre irmãos. Criam uma expectativa que vão conhecer pessoas maravilhosas. Pensam que todo mundo é maravilhoso, que tudo é maravilhoso. E no decorrer, eles vão percebendo que muitas das vezes as pessoas são falhas. Que às vezes tem até mais erro do que ela mesma. E isso ela vai criando uma expectativa. E dentro da expectativa gera uma decepção. Então, muitos porque saem da igreja são por causa de decepções com o próximo, com o irmão. Talvez você pode citar, pastor, tem que olhar para Jesus e dizer, calma aí. Então, o primeiro tópico é por causa da decepção com irmãos, tá? E o segundo tópico, o porquê as pessoas saem da igreja, são as expectativas frustradas. O que é expectativa frustrada? São devidamente ocorridas por pessoas que são acostumadas somente a ouvir mensagens de vitórias, mensagens de mudança, de transformação, de cura. E às vezes ela não recebe a vitória, não recebe a cura, e a sua expectativa são frustradas por não alcançar a sua vitória. Entenda que na época em que Naamã ele era leproso, mas não havia só ele de leproso. Havia muitos mais leprosos naquela época. Mas no Antigo Testamento encontramos só Naamã sendo curado da lepra. Então, às vezes, criamos expectativas de vitórias, de curas, de coisas, milagres, e não alcançaste esses expectativas. E isso gera uma frustração, que a pessoa vai esmorecendo a fé, vai esfriando a ponto dela querer ou até a ponto de abandonar a igreja e a sua congregação. Você pode perguntar para muitos que estão decepcionados porque ouviu mensagem de vitória, ouviu pregações de cura, falaram para ela que ela ia ser curada, ela não recebeu a cura, falaram para ela que ou profetizaram que a coisa ia ser diferente e não aconteceu, e isso é uma expectativa frustrada. Então, o segundo tópico que as pessoas saem da igreja é pelas expectativas frustradas. Então, nós temos que começar a mudar as nossas pregações, focalizar a mensagem da salvação, porque isso tem levado as pessoas a ter expectativa frustrada. Tanto que quando faz culto de vitória, são os cultos mais cheios, quando é culto de oração, são os cultos mais vazios, cultos de doutrina, etc. Porque muitos anseiam por uma vitória, e por não alcançar a vitória, devidamente à pregação que está sendo ministrada, não acontece na vida dela, porém o pregador não tem culpa disso, entre aspas, porque o foco é Cristo, o foco é a cruz, o foco é a salvação.
que nós como os pregadores e líderes espirituais, itinerantes, devemos focar a cruz. Deixar um pouco refutando aí, não que não seja ruim pregar a vitória, porque traz ânimo, traz esperança, mas o que o alvo seja a cruz do Calvário. A segunda expectativa, a terceira expectativa, o tópico por que as pessoas saem da igreja, é a falta de crescimento espiritual. O terceiro tópico é a falta de crescimento espiritual. Culto de ensino que dá alicerce. É o culto de ensino que estabelece o alicerce para ele crescer espiritual. Então, se você não participa de culto de ensino, ou se sua igreja não tem o culto de ensino, cobre, pergunte para o pastor por que não está tendo culto de ensino, porque é o culto de ensino, ou escola bíblica dominical, agora nossas igrejas têm. Agora nossa igreja nós temos só o seminário e temos o culto de doutrina, oração e doutrina. Então é muito importante, o que traz crescimento é o culto de ensino, é ele que traz o alicerce. Você tem que participar desses cultos. Se você for somente nos cultos de vitória, nos cultos de bênção, de milagre, do mover, o pentecostal, isso não vai te trazer um crescimento. O que edifica é a palavra. Cristo falou, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vou correr aqui. Quarto, que o motivo que as pessoas saem da igreja é o desinteresse. O que é isso? Exemplo, se você é jovem, você tem o dever de participar dos grupos de jovem. Você não pode ficar fora. Se você é uma senhora, você tem que participar do grupo de senhora. Se você é varão, você tem que participar das atividades dos varões. É oração de varões, você tem que estar lá. É oração de senhora, você tem que estar lá. É um trabalho com jovens. Se você é jovem, você tem que estar lá. Se você faz parte de uma igreja, você não participa, se sendo jovem, você não participa das atividades de jovem, é notório que você vai ter um esfriamento. Se você é uma mulher, uma senhora, não participa dos trabalhos de senhora, é notório que você vai ficar fora de algumas atividades e isso vai levar uma desmotivação. Ou se você é um varão, tem que participar dessas atividades. Igreja tem que ter algo para as pessoas, isso é importante. Porque as igrejas nos dias só tira e não dá nada para as pessoas. É muito importante a igreja também oferecer algo para o povo. Amém? Um líder espiritual tem um projeto, faz um jantar para o povo. Eu sei que muita igreja necessita de recurso, mas chega uma hora que o povo que está lá, os membros, eles ficam saturados, só estão dando, ajudando, e a igreja não retribui nada. Faz um chá, faz um café com os membros, um café com os líderes, um café com os jovens, oferece. A igreja tem que ter algo para oferecer para as pessoas também. Tem que ter algo para oferecer, faz um cine pipoca gratuita, com refrigerante. Nem tudo se cobra, porque às vezes faz um cine pipoca, cobra um valor, faz algo um valor, tudo é cantina, tudo vende. Claro, a igreja necessita, mas a igreja também precisa ter algo para dar para o povo, para oferecer para as ovelhas. O pastor tem que também oferecer algo para eles. Quinto, decepção com o pastor. Isso. A pessoa fica doente, o pastor